Eu sou o Galileu Paolo. E eu sou o Luiz Pavani. Este é o Judocast Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Judocast Brasil. Meu nome é Galileu Paolo e eu estou mais uma vez com o meu amigo e companheiro aqui de podcast, Luiz Pavani. Como vai, Luiz Pavani? Boa tarde, Galileu. Que prazer estar aqui contigo e com os nossos ouvintes. Num dia nublado de Rio Grande do Sul, aqui na companhia do meu café e do meu suco de laranja. Eu tô com uma vibe café da manhã aqui, às 2 da tarde nesse momento, enquanto a gente está aqui gravando esse bate-papo, que a gente espera que seja, mais uma vez, muito legal para todos que estão escutando. Antes de mais nada, eu quero primeiro dizer que como é legal a internet, porque infelizmente para você, porque para mim é felizmente, meu dia aqui em Belo Horizonte está claro e limpo, maravilhoso, porque o Galo ganhou ontem, então é óbvio que tá tudo funcionando bem nessa cidade. Até esqueci que tem pandemia hoje. Ganhou ontem, ganhou com vontade ontem, foi, né? Ganhou com o incrível Hulk. Você tá maluco? O cara é monstro. Mas eu quero primeiro agradecer os nossos ouvintes pelo feedback que nós recebemos dos nossos episódios, do primeiro episódio principalmente. Quando a gente está gravando esse aqui, a gente já lançou o primeiro episódio e o feedback foi ótimo, as pessoas gostaram muito. Eu tô achando até estranho porque tá tendo pouca crítica, e a crítica é bom, a crítica construtiva é boa. Tivemos algumas, agradeço a elas, e estamos tentando melhorar para os próximos, né, Pavani? Sem dúvida nenhuma. E algumas, além dos elogios, que foram muito queridos e muito bem-vindos, né? Algumas sugestões, né? De um ouvinte veio a sugestão da gente compartilhar o conteúdo, além de todas as grandes plataformas, né? Em que já está presente o Judocast Brasil, também compartilhar esse conteúdo nos canais do YouTube, né? E a gente acabou fazendo isso com uma grande receptividade. Então, vocês encontram o Judocast Brasil também no canal do Galileu, no Judô Tatame, né, no YouTube e no meu canal, que vocês encontram por Luiz Pavani, né? Então acho que está muito bacana. Então só não escuta quem não quer, né, Galileu? Tá em todas as plataformas aí. Só não escuta quem não quer, na verdade. E convido vocês à discussão mais uma vez. Como a gente sabe, como vocês sabem, aqui é uma conversa. Às vezes a gente tem a mesma opinião, às vezes temos opiniões diferentes, mas é uma conversa produtiva e construtiva sobre judô. E hoje um tema que nós selecionamos a dedo, mas menos mitológico e um pouco mais prático. Um assunto que às vezes a gente nem acha muito material em língua portuguesa, né, Pavani? Hoje nós vamos falar um pouquinho do 10º Dan do judô. Exatamente. Né, a nossa conversa de hoje vai girar em cima disso. Claro que nós vamos obrigatoriamente falar de alguns 10º Dan, né, das pessoas que fizeram a história do judô, mas o nosso papo é entender, né, o que é esse 10º Dan, o que ele representa, afinal das contas é a última graduação do judô, quem são as pessoas que já alcançaram isso também, né, como é que esse processo se deu para homens e mulheres ao longo da história. Então acho que é um papo muito bacana que vai envolver muito da história do judô também. E quem sabe em algum outro podcast para frente, nós, quem sabe, façamos uma análise um pouco mais detalhada desses 10º Dans. Se você quer essa análise mais detalhada, fala com a gente, comenta com a gente lá no nosso canal no YouTube, tanto no Judô Tatame quanto no Luiz Pavani, ou no nosso Instagram, que também são os mesmos nomes, coincidentemente. Quem também tem o nosso WhatsApp pode mandar diretamente para poder falar nos nossos grupos. Tem um grupo de Telegram, por exemplo, da Confederação Sul-Americana de Judô. Quem quiser, eu estou lá, o Pavani está lá. Pode comunicar com a gente que vai ser um prazer estar falando sobre esse assunto. Até porque tem vários caras desses, assim, alguns a gente conhece muito, todo mundo conhece muito. E tem uns que a gente conhece muito pouco, que vai caber até um estudo, o que vai nos fazer ser judocas melhores. É isso aí. A gente sabe uns de cabeça, né? Se a gente pedisse agora para os nossos ouvintes, pensem em 3 nomes dos 10º Dan que a gente tem dentro do judô, por exemplo, 10º Dan da Kodokan, seria fácil, né? Mas se a gente tentar aqui de cabeça listar os 15 10º Dan da Kodokan que tivemos até hoje, duvido muito que alguém conseguisse, né, ter esses nomes de cabeça, porque alguns são quase desconhecidos da nossa cultura geral do judô. Então acho que eu voto a favor desse episódio, viu, Galileu? Eu acho que a gente aprofundar nisso vai ser muito bacana.
Hoje, especificamente, se você me perguntar, talvez eu saiba porque eu dei uma estudadinha para falar hoje. Mas amanhã eu já não vou lembrar dos 15 de jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem alguns que a gente não sabe nada mesmo. Mas vamos falar um pouquinho, eu acho, Pavani, eu vou te pedir para reiniciar um pouco do que a gente falou no nosso primeiro episódio sobre a questão do 10º Dan. Que você colocou bem sobre essa questão da última graduação. Vamos começar daí, a questão do 10º Dan. Perfeito. Tem que começar entendendo um pouquinho da história das graduações. Quem acompanhou esses nossos bate-papos dos episódios anteriores já está inteirado disso, né? Mas o que nós tínhamos? Antes do judô, nós tínhamos a transmissão de graduações. As graduações eram expressas pelo sistema Menkyo, né? Ou Menkyo Kaiden, que era um sistema que tradicionalmente era utilizado nas artes marciais japonesas, né? A pessoa ia evoluindo e ia recebendo um certificado para aquele efeito, né? Tinha várias graduações, vários nomes, né? Que expressavam esse nível de conhecimento, e assim as coisas aconteciam, até que alguém recebia o Menkyo Kaiden, que era o último nível, né? Que talvez nós pudéssemos equivaler ao que hoje o 10º Dan representa, né? Era um processo quase único, só que naquela época, a regra geral, só existia um Menkyo Kaiden por escola, era o herdeiro daquela escola, né? É o caso do Jigoro Kano dentro da Kitoryu, né? Ele é o herdeiro da Kitoryu, ele recebeu um Menkyo Kaiden do sensei dele, né? Então, era assim que as coisas aconteciam antes do Jigoro Kano. E o Jigoro Kano, então, tirou a inspiração do xadrez japonês, né? Do sistema Kyudan, né? Chamado de Dani ou Kyudan-sei, né? Que é o sistema que a gente tem hoje, que a gente acha tão tradicional e tão natural para todas as artes marciais, né? Até mesmo fora das artes marciais, acho que o Sensei Galileu comentou isso, né? Da utilização de cores para expressar graduações, mesmo fora das artes marciais. Isso é popularizado no mundo pelo Sensei Jigoro Kano. Ele toma a ideia do sistema de Kyudan, do xadrez, mas esse sistema não era expresso em faixas, né? Ele era, no início, inclusive, no judô, expresso através de certificados. Nós temos os primeiros Shodan no judô, antes de termos a faixa preta, né, Galileu? Isso, é importante a gente entender essa definição aí. Eu vou fazer 2 parênteses. O primeiro parêntese muito importante é que a gente às vezes não leva em consideração, Pavani, o tamanho desse recebimento dos segredos da escola do Jigoro Kano, dos segredos da escola Kitoryu pelo Jigoro Kano. A gente não pode esquecer que existe uma discussão entre quais seriam as 4 grandes escolas antigas tradicionais. Existe uma discussão ali, e vai ter épocas que vão ter uma delas sempre diferentes. Mas entre essas 4, 3 são certas. Takenouchi Ryu, Yoshin Ryu, Kitoryu. Kitoryu é uma das 4 grandes, assim, é difícil explicar, não são 3 grandes, são 4 grandes sempre, só que essa 4ª normalmente muda. E o Jigoro Kano é o herdeiro desses segredos da escola. Então, isso é um negócio que às vezes a gente não fala tanto. Deixa eu só fazer esse parênteses, que é assunto para um outro podcast, né? Super importante isso, né, Galileu? Porque a gente fica... Como os feitos do Jigoro Kano colocam, porque são maravilhosos e grandiosos demais, colocam essa conquista dele à sombra, né? A gente não lembra do Jigoro Kano como um grande mestre de uma das maiores vertentes do jiu-jitsu japonês, né? A gente esquece isso, fica subsumido dentro das grandes conquistas dele como criador do judô, como a personalidade da educação e do esporte que ele foi dentro do Japão. Perfeito. Isso eu já tô querendo fazer um vídeo sobre isso. Eu escutei você falando isso, eu falei, cara, a gente não leva isso muito em consideração. Talvez em virtude desses tantos outros grandes feitos, a educação, o processo olímpico, essa popularização do judô, tem muitas outras coisas. Mas isso é um grandíssimo feito. Ele é um grande mestre, ele é o grão-mestre de uma das 4 maiores escolas de jiu-jitsu japonesa. Isso é fundamental. Mas vamos separar o Shodan da faixa, né? Igual o Pavani muito bem explicou. Exato. Esse primeiro Dan, ele era uma graduação que vinha através de um certificado. Então isso é um ponto que a gente precisa entender. Shodan, Nidan, isso aí não tem uma relação com faixa no primeiro momento. A faixa é um passo depois. A gente até falou também no outro podcast sobre isso.
Até comentamos que o primeiro faixa preta de qualquer arte marcial existente foi Tsunejiro Tomita. Ele foi promovido junto com Shiro Saigo. A gente explicou também sobre esse mito da faixa preta um pouco, que ela é milenar e ela não é. Isso aí é do início do século passado, 1907, se a cabeça não me falha, mas acho que... É isso aí. Acho que é essa data, mas também se for 6 ou 5 faz pouca diferença. Mas é do início do século passado, senhores. Então, assim, é a hora que vem essa faixa preta. Essa faixa preta que ainda é, igual o Pavani falou, é a faixa do professor, do faixa preta, digamos assim, desse sistema que vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dan. Esse cara 18º, 9º, 7º, 6º, quinto, ele é faixa preta. Nesse momento se estipula isso, e é importante as pessoas entenderem que isso não mudou, né, Pavani? Exato, a gente tende a falar, né, o 6º, 7º, 8º dan, a faixa vermelha e branca, como é hoje, o 9º e 10º, a faixa vermelha, né, são faixas cerimoniais, né? Então, a pessoa nunca deixa de ser faixa preta, ela é faixa preta do 1º ao 10º dan, e ela tem a opção de utilizar a faixa vermelha e branca, o Kohaku Obi, né, do 6º, 7º e 8º dan, e utilizar a faixa vermelha Aka Obi no 9º e 10º, né? Também é interessante saber que originalmente não era 9º e 10º, mas a gente já fala sobre isso. O legal dessa ideia é o seguinte: quando o Jigoro Kano começou nessa progressão, contando os dans, não existia um limite para isso, né? Ele não planejou um currículo de 10 dans. Então hoje o Tomita saiu o 1º dan, então daqui a 60 anos ele vai ser 10º dan. Não, né? As coisas não acontecem por decreto, as coisas acontecem pelas experiências, pela formação de uma arte marcial, e foi assim que se deu o judô, né? As pessoas iam progredindo dentro do seu conhecimento, e como iam evoluindo comparado aos seus pares, iam evoluindo nas suas graduações, e o Jigoro Kano nos deixou escrito isso, né? Ele não entendia originalmente que o 10º dan seria um limite. Ele não entendia que existisse um limite para graduações, como não existia um limite para o conhecimento do judô. Então, nas palavras dele, se alguém fosse meritório de alcançar o 11º, o 12º dan, ou até mais do que isso, não haveria nenhum problema. O que aconteceu foi que a primazia da realidade tomou conta. O Jigoro Kano nunca promoveu ninguém acima de 10º dan. Então, quando do seu falecimento, né, em termos práticos, o 10º dan virou o limite, né, a última graduação do judô, e depois em termos oficiais isso pela Kodokan. Né? Então, o que nós temos de realidade em qualquer momento do judô, e principalmente agora, é que o 10º dan é a graduação terminal, é a graduação final do judô. Isso é importante, a gente falou no outro episódio sobre mitos e lendas, sobre esse ponto do 12º dan, e quando eu estava reouvindo, eu acho que eu esqueci nós esquecemos de bater um pouco nessa tecla, até que esse 12º dan, ele, na verdade, ele é um o 12º dan foi porque o Jigoro Kano falou 11º, 12º. Tem lá a previsão, mas poderia ser mais, entendeu? Poderia ser mais. Ele nunca quis travar isso. É porque teve uma previsão do 12º dan em algum momento, e aí se ficou nesse número 12 aí. Mas não tem nada a ver de 12. Não tem nada a ver de 12. É muito bem igual o Pavani explicou. O Jigoro Kano acreditava que isso poderia ir além, e chegou-se a uma realidade de que não dá para ir além, e aí a Kodokan já determinou, nunca existiu ninguém que foi acima de 10º dan. O máximo foi o 10º dan. Né? Isso é muito importante a gente não ter dúvida disso, que foi o que aconteceu, e é o que vai ser agora para sempre. Então, vamos seguir daí, e acho que cabe a gente entender até essa questão de realidade. Eu ia falar um negócio que eu ia falar mais na frente, mas eu vou falar agora. A maior parte dos 10º dans chegaram a 10º dans, receberam o 10º dan depois de mortos. Inclusive o primeiro, né? Existe uma prática, porque daqui a pouco o pessoal vai pesquisar, e acho fantástico isso, né? Então vou pesquisar quando o Yoshitsugu Yamashita foi, né, o primeiro 10º dan, né, da história do judô. Quando é que o Yoshitsugu Yamashita foi promovido para 10º dan? E aí vocês vão encontrar no certificado de 10º dan uma data anterior à data de falecimento dele. Né? Porque o hábito é o seguinte, né? O que se faz naquele momento? Se promove
e se pré-data o certificado. A promoção dele foi póstuma, sem dúvida nenhuma, né? A decisão de promovê-lo a 10º Dan veio depois da sua morte, e o certificado foi pré-datado, né, para uma data anterior ao falecimento dele. Né? Mas nós vamos ter nas figuras a segunda e a terceira pessoa, né, a serem promovidas para 10º Dan, que acontecem no ano anterior ao falecimento do Jigoro Kano, que é o Hajime Isogai e o Hideichi Nagaoka. Esses são os primeiros Dan que são promovidos em vida, né, Gabriel? Sim. E é importante essa cultura. Às vezes as pessoas acham que isso pode ser... Eu não sei o que os nossos ouvintes vão pensar sobre essa questão de digamos assim, pré-datar o certificado igual você está falando. Mas é importante vocês entenderem a filosofia por trás disso. É porque existe um reconhecimento em algum momento do Jigoro Kano, já entendendo que o Yamashita, daquela data X que ele pré-datou para frente, ele já era um 10º Dan. Ele já era um 10º Dan na sua essência. Ele já tinha chegado nesse patamar, que era o que o Jigoro Kano considerava o patamar desse 10º Dan. Então, não imaginem isso como nenhum tipo de tramóia, de maneira nenhuma, de uma adaptação. Não é uma adaptação. É uma questão de reconhecimento de fato. É um reconhecimento que aquele cara, a partir daquela data, ele era um 10º Dan, pela sua essência. E nada mais justo do que um dos 4 reis celestiais da Kodokan ser o primeiro 10º Dan do judô. E naquele momento, eu estava até escutando, para poder falar hoje, Pavani, eu fui lá no meu vídeo do Kodokan Shiteno, porque aquela live que eu fiz, cara, foi muito boa, eu dei uma estudada muito boa, e modéstia à parte, aquela live, ela tá cheia de conteúdo, e a gente percebe, por exemplo, ali, que o Yamashita, no início da vida, a gente sabe que o Tomita é o mais próximo do Jigoro Kano. É uma relação muito mais do que professor e aluno. Se a gente não explicou aqui, em alguns dos nossos vídeos a gente já explicou. Mas no final da vida, o Yamashita é o mais próximo do Jigoro Kano. Ele, depois de um dia que o Jigoro Kano tira ele da cadeia, inclusive. Depois de uma briga homérica, que ele bate ele mais um cara, bate numas 14, 15 pessoas, depois começa a vir os policiais, e ele bate em todos os policiais também. É um negócio, diz que juntam 5 policiais para prender o Yamashita. E aí o Jigoro Kano senta com ele, conversa e diz que a partir dali a relação deles melhora muito. E é muito, muito, muito significante que o primeiro 10º Dan tenha sido ele. Essa promoção que a gente está falando acontece em 35, né? No ano do falecimento do Yamashita. E as promoções subsequentes vão acontecer, do Isogai e do Nagaoka, vão acontecer em 37, né? São os 3, como o Galileu me alertou disso, né, Galileu? A gente estava conversando antes do episódio aqui agora, e ainda disse para ele, essa reação que eu tive devia estar gravada para o nosso episódio. E eu nunca tinha me dado conta, e foi no comentário dele que eu fui me dar conta, que só essas 3 pessoas foram promovidas pelo Jigoro Kano, né? O Yamashita póstumamente e o Isogai e o Nagaoka em vida. Então são os únicos 3 10º Dan da mão do Jigoro Kano, né? Isso, e a gente chega no nome que, assim, a gente pode falar um pouquinho do Isogai, do Nagaoka. Isogai, inclusive, como tem um passado da minha história, assim, da minha árvore genealógica dentro do judô, eu conheço um pouquinho mais, Nagaoka eu conheço um pouco menos, mas logo na sequência a gente tem também o Mifune, que é um cara que tem uma história gigante dentro do judô, que eu também conheço bastante, que eu sou um grande admirador da história dele. Mas acho que antes da gente falar desses nomes, Pavani, uma coisa que pode ser curiosa é a gente falar um pouquinho do porquê da faixa vermelha e branca e o porquê da faixa vermelha. A gente comentou no outro vídeo, você comentou no outro vídeo, que é importante a gente entender que o 10º Dan, na visão de Jigoro Kano, era o único cara que poderia usar a faixa vermelha. É isso, né? Originalmente, essa era o conceito, né? Então, nós tínhamos de 6º a 9º Dan a Kohaku Obi, né? A faixa vermelha e branca. Era assim que se dava. E a faixa vermelha era, então, né, reservada ao 10º Dan e acima, né? A previsão que depois a Kodokan coloca no livro, né, é o 10º Dan sendo usado para 10º Dan e 11º, né? E aí depois a faixa branca larga sendo usada para o 12º, é isso que a gente tem no livro. Mas falando não de previsões, né? Falando do que a gente teve de experiência dentro do judô, então era exatamente essa circunstância, né? O 10º Dan era reservado
A faixa vermelha era reservada para o 10º Dan, e vermelha e branca, então, se estendia até o 9º. Isso foi mudado depois pela Kodokan após o falecimento do Jigoro Kano, né? Então, após o falecimento dele, é que nós vamos ter a mudança para que o 9º Dan também inclua a faixa vermelha, né? Então, ficamos com a progressão que nós temos hoje, né? Faixa preta de 1º ao 10º Dan, com a possibilidade do 6º, 7º e 8º usarem a Kohaku Obi e o 9º e 10º usarem a Ka Obi. Eu acho que tu me mencionaste uma coisa que é interessante, né? É importante que o 1º e o 10º Dan, é significativo que o 1º e o 10º Dan estivessem entre os Shitenno, né? Para quem não sabe do que a gente está falando, os Shitenno são os 4 guardiões sagrados da Kodokan, né? São as 4 pessoas que representaram, na visão do Jigoro Kano, melhor a Kodokan no seu princípio, né? Eu brinco que era quem aguentava o braço na época dos dojo Yaburi, né? Dos desafios no dojo, que era uma coisa muito comum entre as escolas de jiu-jitsu, que uma escola ia lá desafiar a outra, né? Eu ia lá desafiar a escola do Galileu, e poderia ser ele, Galileu, mestre daquela escola, que aceitasse o meu desafio, ou um aluno indicado por ele, né? E era uma coisa muito séria, porque se o Galileu perdesse esse desafio que estava proposto, era muito comum que todos os alunos do Galileu deixassem ele e fossem seguir, então, aquela escola que havia vencido o dojo Yaburi, né? O dojo Yarashi. Muito bem. E esses desafios eram propostos constantemente para Kodokan, né? E quem representava a Kodokan nesses desafios eram esses Shitenno. É uma expressão que vem do budismo, né? São os 4 Devarajas, né? São 4 divindades que protegem cada um dos 4 lados de um templo. É daí que vem a expressão, né? E os 4 defensores da Kodokan eram, então, o Yamashita, o Tomita, o Yokoyama e o Shirosaigo, né? E desses 4, somente um deles alcança o 10º Dan. Isso também é significativo, né? Nós temos um hiato aí, ou pelo menos eu tenho no meu conhecimento, do que acaba acontecendo com o Tomita, né? Tem uma parte da história do Tomita, a partir de um determinado momento, fica nebulosa, né? O que acontece com ele dentro do judô? Talvez os nossos ouvintes possam nos indicar, o Galileu possa nos ajudar aqui nesse sentido, né? Mas eu perco ele na cronologia do judô em determinado momento. Ele parece, primeiro, diminuir a sua expressão dentro do judô, ficar menor na sua expressão comparado aos outros. Inclusive, a graduação passa por ele. Em determinado momento a gente pode conversar sobre isso, né? O Shirosaigo, ele é expulso da Kodokan pelo Jigoro Kano, né, pelas ações dele. E o Yokoyama acaba falecendo, né? Ele recebe o 8º Dan póstumamente, né? Então ele não chega ao 10º Dan. Mas então, dos 4, esses grandes originais, só o Yoshitsugu Yamashita, vocês vão encontrar ele também como Yoshiaki Yamashita, né? É que alcança o 10º Dan. Isso é interessante, né? Absolutamente interessante. Você comentou dos desafios. Um dos Shitenno veio de um desafio. Exatamente. Essa história é muito boa. Yokoyama vem de um desafio. É um cara que vai lá pra dentro pra poder desafiar a Kodokan. E aí ele perde e ele fica exatamente, dentro. Chamado Demônio Yokoyama, né? Oni Yokoyama. Ele era um grande lutador de outra escola de jiu-jitsu e não perdia nunca e chegou lá para conquistar a Kodokan, né? Impõe o desafio, faz o dojo Yaburi para Kodokan. E o Jigoro Kano aponta o Shirosaigo para lutar com ele e, com todo respeito ao Yokoyama Sensei, o Shirosaigo limpa o chão, né, com ele. Ele perde monumentalmente para o Shirosaigo e fica espantado com a qualidade e a potência técnica de um atleta, de um aluno da Kodokan, né, e acaba se tornando um dos grandes discípulos, né? Ele é convertido... Como é que eu vou colocar isso de uma maneira elegante? Ele é convertido no tatame, a Kodokan. Foi convertido, mas isso é bom para exemplificar exatamente como é que isso acontecia. Por isso que às vezes as pessoas não poderiam perder esses desafios e como que esse processo, por mais longe do judô que nós conhecemos atualmente, ele é tão, faz parte da nossa história de uma maneira muito importante. Por isso quando as pessoas falam dos problemas a gente está falando bastante do Shitenno, que é um assunto que eu gosto muito, dos problemas do
do Jigoro Kano com o Saigo, a gente tem que relevar significativamente, porque o Saigo era muito importante. O Saigo era o Ted Rine da época, só que era um Ted Rine que não perdia, e que na hora que ele não perdia, ele ganhava, e aí vinha um tanto de aluno quando ele ganhava. Basicamente era isso que acontecia. Vocês precisam entender essa parte importante. Yokoyama era tão absurdo, o Yokoyama, que ele era 20 quilos mais pesado que o Saigo, era maior que o Saigo, ele tinha técnica própria, inclusive, igual o Saigo. Tem o Yamarashi, por exemplo, ele tinha o Tengu Nage, que eram técnicas, só esses grandes lutadores que tinham esse desenvolvimento particular de uma técnica, por exemplo, né? Então o Yokoyama era muito grande, e como o Jigoro Kano escolheu o Saigo, e como o Pavani disse claramente, os relatos que a gente tem é que o Saigo limpa o chão mesmo com o Yokoyama. Limpa o chão, é um negócio absurdo, um negócio fora da realidade. Mas é interessante vocês entenderem um pouco dessa cultura, como é que isso acontecia. Era natural, mais natural do que a gente pode entender. Os desafios de dojo eram muito comuns. Você me perguntou do Tomita. Parece que existe um desgaste natural da relação, viu, Pavani? Não existe um momento. Porque o Tomita é o primeiro cara que tá com o Jigoro Kano. A gente podia falar disso um pouco, né? A relação do Jigoro Kano com o Tomita, ela é um pouco diferente. Ele não é de professor e aluno. É muito mais do que isso. É até difícil de explicar, porque existe uma questão social que é difícil das pessoas entenderem às vezes. As informações que eu tenho é que é um desgaste natural. O Tomita ele é quase adotado pela família Kano, né? Na verdade, ele é adotado por uma outra família, né? O sobrenome original dele não é Tomita, mas ele é, vamos dizer assim, apadrinhado em termos educacionais pelo pai do Jigoro Kano. E ele se torna, e aí é o termo que não fica muito legal, né, o aluno servo, mas tem um aspecto disso, né? Tem um aspecto, porque a palavra servo é muito ruim nesse sentido, mas tem o aspecto do senpai kohai, né? E é uma relação de irmandade, é isso que o pessoal tem que entender, é uma relação de irmão mais velho para irmão mais novo. Então talvez a gente pudesse colocar isso dessa maneira, né? O Jigoro Kano acabou se tornando, em termos práticos, o irmão mais velho e o Tomita o seu irmão mais novo, né? E essa relação predata em muitos anos a fundação da Kodokan, né? Essa relação entre o Tomita e o Kano é uma coisa que acontece antes do Kano entrar no que seria a universidade, né? Então eles estão juntos. A gente diz, o Tomita foi o primeiro matriculado da Kodokan. Não é verdade, ele estava lá antes da Kodokan surgir, né? A Kodokan surgiu junto com ele. Ele já era colega do Jigoro Kano quando o Jigoro Kano foi para o dojo do Fukuda, né? Então ele faz toda essa trajetória ao lado do Kano. É muito bacana. Então acho que essa ideia de que tem havido um desgaste é bem interessante, né? Porque, vejam só, o Tomita e o Saigo são os primeiros Shodan, né? A gente vai acabar falando, são os primeiros faixas pretas. Nem era, como a gente falou, nem tinha faixa preta, né? Mas então o Tomita e o Saigo, eles chegam ao Shodan praticamente juntos, né? Na verdade, o Tomita em agosto de 83 e o Saigo em janeiro de 84. Em novembro de 84, o Yamashita sai Shodan, né? E aí eles vão mais ou menos juntos, né? O Tomita e o Saigo saem em Nidan em final de 84, início de 85, e o Yamashita em metade de 85. Então, vocês vão notar que esse caminho acontece mais ou menos junto. Mas aí o que acontece? A gente vê que para quinto Dan, por exemplo, o Tomita é promovido em 88, enquanto o Saigo já foi promovido em 85. Então aí já há um desencontro. O Saigo que vinha, o Tomita e o Saigo que vinham sendo promovidos e evoluindo no judô junto, aí já há um degrau bastante grande, de uma diferença de 3 anos, que naquela época era muito significativo. E aí quando nós vamos falar do sexto Dan, né, que hoje seria representado, a partir de 1930 passaria a ser representado pela faixa vermelha e branca, os primeiros sextos Dan é o Yokoyama e o Yamashita. O Saigo, ele só vai ser promovido para sexto Dan póstumamente, né? Num ato de reconciliação, vamos dizer assim, da Kodokan com a família do Saigo, né? Que havia sido expulso da Kodokan. Então ali se faz o Saigo e a Kodokan fazem as pazes, né? O Jigoro Kano faz as pazes com o Saigo. Então ele não seria promovido a sexto Dan em vida, né? E aí a progressão começa a ser de sexto e sétimo Dan, o Yokoyama e o Yamashita sendo promovidos juntos.
Então o Tomita perde aí o bonde da história, né? E acaba então o Yokoyama e o Yamashita evoluindo juntos. O Yokoyama falece em 1912, né? E é promovido póstumamente ao 8º Dan. E aí ao 9º Dan a gente já não tem mais o Yokoyama. Ao 9º Dan, em início de 1930, são promovidos o Yamashita, o Isogai e o Nagaoka juntos, né? Então eles vinham ali numa hierarquia parelha, né? Do raiz, eles entre eles, né? E aí sim a gente já falou, o Yamashita vai ser promovido em 35 de maneira póstuma, pré-datado o certificado dele, e só no final de 37 o Isogai e o Nagaoka vão se tornar os outros 2 décimos Dan promovidos pelo Jigorokan. Tem um historiador que eu não vou me recordar, o Pavani, que ele fala, inclusive, um ponto interessante, que um pouco da lenda, da história, por que talvez o jiu-jitsu brasileiro não viesse do judô, tem uma relação com um tipo de rompimento de relações entre Jigoro Kano e Tomita, e que isso teria passado para o Maeda, porque o Maeda era aluno do Tomita. Não é verdade. Isso não é verdade de forma nenhuma. Existe um processo porque o Tomita viajou para a Europa, foi dar aula um tempo. Ele comenta que ele não defende que é verdade isso, só pra gente deixar claro, tá? Ele comenta que um pouco a lenda vem disso. A gente não comentou sobre isso, mas a lenda vem um pouco dessa relação estremecida, às vezes, que poderia existir. Mas por mais que a gente lê alguma coisa ou outra diferente, o que eu entendo é mais uma questão desse desgaste, talvez do Tomita não queria muito estar viajando tanto, e o Jigoro Kano precisava de alguém, e o Tomita não queria viajar, e aí acabou que o Tomita foi não satisfeito e voltou um tempo depois, e que isso teria prejudicado a relação deles. Acho que é mais um processo absolutamente natural. Faz todo sentido. Falando dos outros, faz mais sentido, sim. Falando dos outros décimos dans, o Isogai especificamente, por exemplo, é um cara que, assim, ele não estava muito tempo com o Jigoro Kano. Ele não ficava tanto tempo, ele não teve uma relação tão próxima assim com o Jigoro Kano, igual, por exemplo, o Shitenou. Porque no início também o Jigoro Kano ficava mais dentro da Kodokan, né? A gente precisa entender isso aí. Depois ele passou a ter muitas funções, tanto dentro do governo, na universidade, a nível do esporte internacional, etc, etc. Mas o Isogai foi um homem muito importante dentro do fortalecimento político do judô dentro do Japão. Porque o Isogai foi eu acho que ele é o primeiro professor da Butokukai. É o dono da cadeira de judô dentro da Butokukai, em Kyoto. Eu não sei se ele é o primeiro, mas ele é o que fica muitos anos, no início desse processo. Então, é no período dele na Butokukai que se é aprovado os katas, por exemplo. É tudo por intermédio do Isogai. Naquelas fotos todas que tem lá da Butokukai, aquelas fotos grandona, com esses tantos de mestres de artes marciais, tem o Isogai. Tem uma foto rara também do Jigoro Kano, que tem os três caras que ele promoveu a 10º Dan. Tem na foto com ele. É muito legal essa foto. Eu não sei se você já viu. Ela tá no Judo Inside em algum lugar, algum dos relatos. Tem exatamente os 3. Então o Isogai, inclusive, é um dos que está mais próximo do Jigoro Kano nesse período, porque o Isogai teve uma importância histórica, uma coisa política muito importante dentro do judô. Ele é o grande expoente do judô na área de Kyoto, né? E com... obviamente, todos sabem a sede da Nippon Butokukai, né? E ali, então, ele expande o judô. É uma posição muito importante, né? Importante saber, ele era o representante da Kodokan dentro da Nippon Butokukai pela bênção do Jigoro Kano, né? Indicado pelo Jigoro Kano, obviamente, né? E ele é um dos grandes expoentes do judô, talvez o primeiro grande expoente do judô Kodokan no Katame Waza, né? É fortíssimo dentro da luta de chão, se torna o grande expoente daquele momento, né? Sim. Ele é muito forte em Katame Waza. Muito do que a gente entende de judô, do chão do judô, vem um pouco de desenvolvimento do Isogai, inclusive. E é um cara muito importante, o Pavani. Esse é um cara que a gente pode fazer um episódio tranquilamente, porque tem muitas informações sobre ele, curiosas, né? As linhagens que vieram dele, porque ele é a ligação de muitos professores, por exemplo, aqui do Brasil, por exemplo, com o Jigoro Kano. Porque o Isogai não fez toda a história dele com o Jigoro Kano, ele começou a treinar, ele treinou pouco com o Jigoro Kano diretamente, porque ele treinou um pouco com o Saigo também, em algum momento, quando o Jigoro Kano já estava um pouco afastado. Ele entra na Kodokan quase 10 anos depois da fundação, ele entra em 1891, né? Então, assim,
ele já não é da primeiríssima geração de alunos, né? E como tu disse, o Jigoro Kano tinha outras ocupações, né? Ele vai se afastar um pouco das funções de educação, das funções do esporte, mas inclusive o Isogai entra no radar do Jigoro Kano quando o Jigoro Kano está ensinando em Kumamoto, né? Então essa posição do Jigoro Kano também fora de Tóquio rendeu alguns frutos interessantes, né? Ele é famoso, a gente está aqui falando quase, né, gastando um episódio no Isogai, mas é importante, né? Talvez as pessoas já tenham ouvido falar do mestre Tanabe, da Fuzen Ryu, né, que era uma escola com uma força de chão fantástica, que colocou os grandes lutadores da Kodokan em situações terríveis, né? Ele venceu os grandes nomes da Kodokan todos no chão. E talvez tenha alertado o Jigoro Kano a uma deficiência, né, do desenvolvimento do Katame Waza, ou de talvez deficiência seja uma palavra muito forte, né, mas que uma atenção maior precisaria estar sendo dada ao desenvolvimento da luta de chão dentro da Kodokan. E o Isogai é o primeiro dos alunos da Kodokan a não perder para o Tanabe. Então isso também fez a fama dele, né, como grande expert do judô de chão, e ele foi instrumental dentro dessa visão, dessa realização dentro da Kodokan de que o trabalho de chão precisaria receber uma atenção maior, e foi a ele que foi incumbida esse trabalho, né? Perfeito, Pavani, perfeito. E isso combinava um pouco até com a ideia do que dentro da Nippon Butokukai eles queriam enxergar alguma coisa que esse judô não podia ser uma técnica só em pé, como a gente via no primeiro momento, principalmente porque o judô Kodokan ele tinha um foco. A gente é difícil de falar disso aí sem a gente adentrar muito no assunto, mas a parte em pé do judô era mais forte. Lá no início, a parte em pé do judô era mais forte. Nesse processo, a gente comentou no último episódio sobre o desenvolvimento técnico da Kodokan, e essa maturidade técnica da Kodokan, e esse é um processo que acontece com uma eliminação de técnicas e com uma criação de um estilo de verdade. Mas a escola Kodokan é uma escola, no final das contas, definitivamente de luta em pé e de Ashuasa. E você precisa de pessoas que componham outros elementos ali para essa escola não só caminhar nessa direção. Você entende o que eu quero dizer? Claro que sim. E aí essa que é a importância do Isogai, e também é um pouco da importância do Nagaoka. Porque o Nagaoka, eu não sei muito sobre o Nagaoka, tá? Mas eu sei que o Nagaoka era o mestre do Sutemi Waza. Ele é o mestre do Sutemi Waza. Diz que ele era tão bom de Sutemi Waza que era muito normal ele aplicar Sutemi Waza e os caras ficarem inconscientes. De tão bom que ele era de Sutemi Waza. Então, é muito interessante você ver que o Jigoro Kano promoveu a 10º Dan caras que faziam coisas que ele mesmo talvez não fizesse tão bem. Porque nós sabemos que o judô do Jigoro Kano é mais Ashuasa e Koshuasa. A gente sabe disso. Assim, o judô dele, particularmente. A gente sabe disso. Então é interessante como é que ele via essa pluralidade de entendimento. Eu acho que isso é bem importante, Galileu. Acho que essas pessoas que tinham vertentes diferentes da do Jigoro Kano terem chegado a 10º Dan é consequência de uma visão muito humilde do Jigoro Kano com relação ao judô, porque ele colocou essas pessoas em evidência dentro do judô para que o judô se tornasse mais completo até mesmo do que ele era, né? E ao colocar essas pessoas em evidência para contribuir com a plenitude da formação e do desenvolvimento do judô, ele acabou alçando essas pessoas a uma posição que lhes permitiu chegar ao 10º Dan, né? Então eu acho que é mais uma demonstração do desprendimento do Jigoro Kano pela fama e uma priorização da eficiência da arte que ele estava desenvolvendo, né? E isso é tão maravilhoso que no final das contas, mesmo hoje, depois disso tudo, mesmo hoje a gente entendendo que o judô passou por transformações, inclusive na mão de outros 2 10º dans muito importantes dentro do judô, ninguém em nenhum momento cogita dizer que o judô não é de Jigoro Kano. Exatamente. Isso é incrível, como essa humildade, mesmo assim, não tirou dele isso aí. Acho que isso é que é o mais perfeito do círculo dessa história, no final das contas. Porque hoje dá para dizer que o nosso judô
o judô que a gente pratica hoje, ele está razoavelmente distante. Se a gente se teleportasse para aquele tempo, viajasse no tempo e iniciasse lá nas primeiras aulas do Jigoro Kano, que só tinha ele e o Tomita lá fazendo treino, a gente ia ver uma coisa muito diferente do que a gente sabe de judô hoje. Esse judô passou por muitas pessoas, passou pela mão do Mifune fortemente, passou pela mão do Daigo de uma maneira, sabe, de falar determinadas coisas muito, muito diferentes do que o Jigoro Kano, diferentes, apuradas talvez, fazendo uma transformação daquilo. E hoje a gente não pratica mais esse judô de Jigoro Kano, com toda certeza, mas o judô é de Kano. A gente está aqui tendo esse papo, os nossos ouvintes vão estar com a gente, né, um pouquinho mais à frente na data, mas contando para vocês, hoje é dia 5 de maio, então ontem a gente estava comemorando, né, celebrando, observando a data do falecimento do Jigoro Kano, né, e uma das coisas importantes é que ele dizia que exatamente isso, o judô ia sobreviver a ele, né? O judô era muito maior do que ele, né? Quando ele não estivesse mais, o judô continuaria indo. E assim a gente tem, né? Cada um contribui um pouco. A gente estava falando sobre o Nagaoka. O Nagaoka, quando o quarto Dan, derrotou no Kagami Biraki o Yokoyama. Claro, o Yokoyama era quase 15 anos mais velho que ele, era um sexto dan, já era muito mais instrutor da Kodokan do que um lutador, né? Mas para ver o tamanho do Yokoyama, né? Quer dizer, ele ter derrotado o Yokoyama, mesmo o Yokoyama não estando no seu ápice, né, no seu auge, fez o nome dele, né? Como tu disse, fez o nome dele como um grande expert nas técnicas de sacrifício, né? Então é fundamental isso, cada um contribui um pouco, né? Alguns mais, outros menos, mas cada um dá um pouquinho da sua cultura marcial. A gente não pode esquecer que desses 4 Shitenno que a gente tanto conversou, todos eles já eram praticantes de alguma escola de Jujutsu, né? Uhum. Eles não chegam cruz dentro da Kodokan. Nenhum. Então eles também ajudam o Jigoro Kano a construir a base do judô. Né? A gente fala sempre da progressão que está expressa no Nagi no Kata, na parte de Koshi Waza, né? O Jigoro Kano com o seu Tokui Waza, sua especialidade do Ukigoshi, né? Então jogava todo mundo. Em determinado momento o Saigo começou a defender o Ukigoshi. O Ukigoshi do Kano não funcionava mais com ele, então ele circundava o quadril do Kano para fugir, e aí então vem o Haraigoshi, né? Para evitar aquela fuga pela lateral, a varrida da perna, né, juntamente com a varrida do quadril, derrota então aquela forma de escapar, mas é a habilidade de defesa do Saigo que faz com que o Jigoro Kano introduza o Haraigoshi, né? E ali, daquele momento em diante, o Haraigoshi começa a ter efeito, até um momento que não tem mais, né? E a defesa para esse movimento seria o arquear o corpo para trás, né? E aí aparece o Tsurikomigoshi, né? Exatamente a progressão que a gente tem no Nagi no Kata. Exatamente o Tsurikomigoshi do Nagi no Kata, aquele Tsurikomigoshi que é feito quando o Uke joga o peso do seu corpo para trás. E aí o Jigoro Kano começou então a descer o quadril, fazer a alavanca do quadril mais embaixo, né, para poder jogar como uma progressão da defesa para o Haraigoshi. Então, é a interação do Jigoro Kano sempre sob a liderança técnica dele, sem dúvida nenhuma, mas a evolução do judô se dá, né, das habilidades somadas do Jigoro Kano com os seus grandes alunos, né? E depois, nas gerações seguintes, isso passa a acontecer e continua acontecendo até hoje, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode olhar para entender a evolução do judô é como nós somos versáteis nas técnicas de Nage-waza, né? Brilhantes soluções, né? E como nós não temos um vocabulário, você quer um vocabulário para descrever, por exemplo, chaves de perna no judô, né? Não existe nem vocabulário para isso. Nós não temos diversas chaves de perna, nós não temos centenas de maneiras de executar chaves de perna. Por quê? Porque isso não foi incorporado ao randori do judô. Então a grande evolução do judô se dá na contribuição que cada um de nós tem dentro do randori. As soluções diferentes que a gente acha para os problemas que o nosso adversário nos impõe, né? Então é por isso que o judô é eficiente, né, e verdadeiro, porque a evolução se dá dentro de uma necessidade de solucionar um problema de combate,
E por isso que ele não é uma plataforma pronta, senhores. É essencial nós entendermos isso o tempo todo, né? Voltando aqui ao ponto dos décimos dan. Acho que é importante, Pavani, a gente fez um bom relato sobre os três décimos dans que foram promovidos por Jigoro Kano. Acho que cabe a gente falar um pouquinho rapidamente sobre Kyuzo Mifune, por ele ter sido o primeiro décimo dan a não ser promovido por Jigoro Kano. E eu não sei se esse número mudou, mas o Mifune foi o décimo dan mais cedo da Kodokan, até hoje, se eu não me engano. E ele é o que ficou mais tempo vivo como décimo dan, se eu não me engano também, tá? Existia-se na época uma dúvida se existiria um outro décimo dan depois do Jigoro Kano, né? Já que o Jigoro Kano já tinha promovido 3 pessoas e ele tinha falecido. E o Mifune é o que convence as pessoas, na verdade. O Mifune nunca teve um cargo diretivo na Kodokan, mas sempre coube a ele esse cargo de discussão técnica, de conhecimento técnico e de evolução técnica. Ele faz a transformação do Gokyu pro Gokyu que a gente conhece hoje, uma série de coisas. E acho que cabe, numa reunião dele, inclusive com o comando dele, que se muda a questão da faixa vermelha para nono dan, e é também uma reunião dele com a diretoria da Kodokan, com alguns professores mais antigos, que se promove ele a décimo dan. Ele, inclusive, assume esse papel de ser o cara que recebe os desafios que ainda aconteciam em menos escalas depois da Segunda Guerra Mundial, mas existiam vários generais americanos que iam visitar Kodokan para apanhar do Mifune, essa que é a verdade. O Mifune batia bastante. E é isso, o Mifune é um décimo dan importante que vive muito tempo como décimo dan. Pois é, ele é um grande referencial, né? É um grande referencial. Ele já é da geração, vamos dizer assim, da segunda geração de alunos da Kodokan, né? Uhum. Ele é aluno dos Shiteno, né? Ele é aluno do Yokoyama, inclusive, especificamente. Exatamente. E é interessante, né? É interessante que ele tenha sido, acho que é significativo que ele tenha sido o primeiro décimo dan não promovido pelo Kano, e como comentava, né, Galileu, há um hiato dentro desse processo. O Isogai é promovido em 37, o Isogai e o Nagaoka são promovidos em 37, e o Mifune vai ser promovido só em 45, né? Uhum. Claro que talvez isso, a gente possa atribuir isso às turbulências da Segunda Guerra Mundial, né? Não é nosso escopo aqui agora falar nisso, mas, né, o Japão passa por uma situação muito complicada em termos de artes marciais, né? Durante esse período. 45 é um ano da bomba atômica, né, gente? Então, é uma situação bastante complicada, né? Você imagina? Dentro do Japão, né? Então, ele ser promovido talvez também tenha a ver com manter uma liderança presente dentro da Kodokan. Né? Eu acho que a Kodokan olha para ele nesse sentido, né? De ter um outro décimo dan, e eu acho que é fundamental essa cultura fundamental porque era o desejo de Jigoro Kano, né? Que a cultura do judô não acabasse com ele, né? Se ele te havia promovido até décimo dan, que continuasse isso acontecendo, né? O judô é isso que ele sempre nos disse, o judô é maior que ele, né? Então, eu entendo que isso seja uma observação respeitosa aos desejos do Jigoro Kano e não um desrespeito à memória dele, né? E talvez tenha sido esse o tom do debate ao longo desse tempo, para que então fosse se decidir isso. Eu não tenho nenhuma informação objetiva, né? São conjecturas com relação a isso, né? E aí, tendo-se entendido isso, se permanece a tradição do décimo dan. Diferente, né, de exceder o Soke, o fundador da arte, né? Diferente de promover alguém para 11º dan. Aí seria exceder uma competência que o Jigoro Kano havia já determinado, talvez assim, possa ser entendido. E por isso, talvez, a tradição de termos décimo dan. E por muito tempo, né, só tivemos décimo dan da Kodokan. Era uma exclusividade da Kodokan. E em determinado momento, a Federação Internacional de Judô entendeu que também teria competência para tanto, e assim entenderam também algumas entidades de ordem nacional, né, Galileu? Podemos citar alguns nomes interessantes aí, Pavani, os mais importantes, os mais relevantes, que eu acho que
Eu acho que até cabe a gente falar um pouquinho, no geral, né, Pavani? Porque, tipo assim, quem tem o direito de dar o 10º dan? Talvez seja uma pergunta que os nossos ouvintes tenham. E a resposta disso, senhores, é que não existe um lugar falando, uma regulamentação dizendo exatamente quem tem ou quem não tem. Isso é muito local, literalmente. Então, quando uma federação igual a CBJ recentemente promoveu o Masao Shinohara 10º dan, é super entendível que o Masao Shinohara é o 10º dan brasileiro. Talvez essa faixa dele, não sei se ela vai ser reconhecida ou não vai ser em outros lugares, mas por tudo que ele fez dentro do Brasil, sim, ele tem que ser um 10º dan. Não. Esse processo acontece, encabeçado, obviamente, pela Confederação Brasileira de Judô, mas a promoção dele acontece com a anuência da FIJ. Muito importante isso, então, essa informação. Tá? Então, existe uma anuência da FIJ, o que é ótimo, mas não existe uma... O que eu faço para ser um 10º dan? Essa pergunta. Não tem essa resposta exatamente. Eu acho que isso torna o 10º dan significativo em termos do 10º dan. Né? Não existe um currículo a ser cumprido. Né? Cada vez menos existe um currículo a ser cumprido à medida que as graduações sobem. Né? A gente tem muito claro, pelo menos, por exemplo, no Brasil, o que alguém deve fazer para se tornar um shodan. É mais ou menos padrão isso, né? Tu tem que ter um conhecimento do Gokyo, tu tem que saber Nage no Kata, tu tem que ter uma determinada atuação em contribuição ao judô, normalmente na área de arbitragem, pronto. Né? Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, isso é ser shodan aqui, é mais ou menos ser shodan em qualquer lugar do mundo, ou pelo menos no Ocidente. Essas são as exigências. E essas coisas começam a se tornar menos objetivas e mais subjetivas à medida que as graduações sobem, e se torna absolutamente subjetiva dentro do 10º dan. Né? Nós temos algumas características muito claras com relação a isso, por exemplo, para ser promovido pela Kodokan. E aí, esse comentário que eu vou fazer a seguir agora me dá o tom da legitimidade da Federação Internacional de Judô e demais instituições de promoverem os seus membros a 10º dan. Que é o seguinte, a primeira condição sine qua non para tu ser 10º dan da Kodokan é que tu seja japonês. Sim. Nunca houve, né, uma pessoa promovida a 10º dan dentro da Kodokan que não fosse japonês. Então, assim, isso abre um espaço para que outras entidades representem, né, os seus grandes expoentes como 10º dan. Acho que é justíssimo, né? Como o Jigoro Kano dizia, o judô é um presente do Japão para o mundo. E esse presente foi muito bem aceito, né? E grandes nomes desenvolveram. Quer dizer, a contribuição que o Sensei Masao Shinohara dá ao judô mundial através do seu trabalho dentro do Brasil é imensurável. É impossível de determinar a grandiosidade desse trabalho. E essa contribuição não é dada ao judô brasileiro. É através do judô brasileiro, essa contribuição é dada ao judô. Né? E eu tenho absoluta certeza que qualquer sensei da Kodokan faria eco dentro do que eu estou dizendo agora, né? Porque essa importância é reconhecida em todos os lugares. Né? Quem conhece judô no mundo conhece o nome Shinohara, né? Conhece o nome do Sensei Masao. Então, eu acho que é um reconhecimento fantástico, e eu acho que é um reconhecimento... Isso ter acontecido em vida foi uma lucidez fantástica de quem tomou ou encabeçou essa decisão, né? Porque fazer esse reconhecimento às pessoas depois da sua morte, eu acho sempre uma situação muito triste, né? Eu tenho certeza que ele não tinha nenhuma ambição desse 10º dan, que ele teria morrido com a mesma satisfação do trabalho dele, qualquer que fosse a sua graduação, mas eu acho que era uma obrigação nossa fazer esse reconhecimento à carreira dele, nossa, né, do judô em vida. Para se ter uma ideia, pessoal, só para fazer um pequeno parêntese, em todo esse tempo da existência do judô, só 4 pessoas não japonesas chegaram ao 8º dan pela Kodokan. Né? Não existe nenhum 9º dan que não seja japonês na Kodokan. Então esse caminho não está aberto para estrangeiros através da Kodokan. Então alguém tem que tomar conta
disso, né? Que sejam, então, as instituições internacionais, como, por exemplo, a Federação Internacional de Judô, que toma, né, essa frente e acaba fazendo isso a partir da década de 90, né? O primeiro nome que a primeira pessoa... Na verdade, antes de falar do Gesink, deixa eu falar um pouquinho do Shinohara, porque eu tive com ele muito pouco tempo antes dele ir a 10º Dan, e eu tive na casa dele, tomando um chá, sempre de uma gentileza absurda, né? Um judoca dentro e fora do tatame o tempo todo, dando aula na cadeira de rodas, fazendo saudação para todos os faixas brancas e cinza que curvavam para ele, e ele curvava junto com os alunos. Era um negócio... Dando aula para criança, né, Galileu? Fantástico. Dando aula infantil. Deu aula infantil, assisti um pouco do treino dos adultos, depois foi lá pra dentro. Eu tava com o Aurélio, inclusive, nesse dia, e aí o Sensei Shinohara, eu tava fazendo aula com o Aurélio, inclusive, e o Sensei Shinohara me convidou para ir lá dentro para tomar um chá com ele. Perdi um treino, mas recebi uma lição de vida, muito maior a lição de vida, com toda certeza, dentro da... Não sei se você conhece a Vila Sônia, mas o dojo da Vila é atrás da casa do Sensei, né? Então foi tranquilo. Foi uma coisa maravilhosa e assim, não tem dúvida, tudo que você falou. O Shinohara merecia ser 10º Dan. O Shinohara provavelmente é o professor mais importante das Américas, é o homem mais importante, a pessoa mais importante do judô nas Américas, por tudo que ele construiu, pela história, pelo passado, e esse 10º Dan nunca seria reconhecido na Kodokan. Pelas próprias regras, pela maneira que a Kodokan enxerga as coisas, eu não vejo como um problema, mas é importante que exista isso. Tem uma perspectiva que a gente pode analisar, porque o meu comentário ele foi, de certa forma, crítico à Kodokan, que não promove estrangeiros, né? Mas também isso pode ser enxergado e abordado de uma maneira da Kodokan não se outorgar funções internacionais, né? De um processo até de humildade de dentro da Kodokan, de não reconhecer um praticante de um outro país, de um outro local, entendendo que essa competência deveria ser reservada àquele lugar. A Kodokan não se coloca como um órgão mundial de judô ou internacional de judô. Eles não se posicionam politicamente assim, né? Eles não se posicionam. Na verdade, é exatamente isso o ponto onde eu queria chegar. Porque, na verdade, quando você vai treinar na Kodokan, eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui treinar na Kodokan, ele me mandaram um papelzinho, assim, a gente entra em contato antes, tal, faz todo o processo, manda e-mail, retorna e-mail, não sei o quê. E lá no final das contas, você vai fazer a sua carteirinha, você vai lá fazer a sua carteirinha, você coloca a sua graduação. E se eu colocasse 8º, por exemplo, ficaria 8º. Eu coloquei 4º, porque é da minha graduação mesmo, e ficou 4º. A Kodokan não te pede um documento, se você é aquela graduação ou não. Você tá entendendo? Porque não cabe, eu acho que é um pouco da cultura japonesa, no final das contas. Se você tá falando que você é isso, beleza, tá tudo bem. Se comporte dessa maneira e seja isso. Não sou eu que vou ficar discutindo isso com você. Talvez seja um pouco disso. Eu acho que ela mesma não se sente competente para dizer que o Masao Shinohara ou o Anto Gesink é um 10º Dan ou não. Porque ela não sabe se essa pessoa é um 10º Dan ou não. Talvez uma outra pessoa tenha que dizer se ela é um 10º Dan ou não. Eu acho isso, eu não vejo como uma coisa ruim, necessariamente. Mas acho bom que aconteceu aqui. Eu acho que o nome escolhido é o mais certo possível. Eu não consigo imaginar um outro nome mais importante. Só espero que esse processo não se banalize, porque o 10º Dan é realmente um negócio muito sério, é um negócio muito importante. Quanto menos objetivo for a maneira de chegar a um 10º Dan, para mim é até melhor, porque a gente tem que olhar para um 10º Dan, olhar para a história, e mesmo, igual você falou, ainda bem que foi presencial, ele estava vivo, e como eu tinha encontrado com ele poucos meses antes da promoção, pouquíssimos meses antes da promoção, eu saí de lá achando que ele era o 10º Dan. De verdade, eu não tinha dúvida. Não, eu acho que é isso, assim, a dificuldade de apontar, né? Isso que deve fazer uma pessoa para ser 10º Dan. É difícil a gente colocar isso, né? Mas o processo inverso é muito fácil, né? Sim. Você olha para aquela pessoa que é 10º Dan e você diz, não, perfeito, é essa pessoa que tem que ser 10º Dan, né?
seria difícil listar aqui todos os feitos do Sensei Shinohara para dizer, ele foi 10º Dan por isso. Mas quando você olha para o corpo da contribuição dele ao judô, você reconhece imediatamente esse mérito, né? Então talvez seja exatamente isso, né? Quem somos nós na fila do pão para poder identificar quem é um 10º Dan, né? Talvez nós não tenhamos o conhecimento, a visão e a competência para isso. Pois é, e na verdade quando a gente for falar por exemplo, vamos citar a Holanda, vamos emendar no Anton Gesink. Cara, o Anton Gesink provavelmente ele tem que ser o primeiro cara, ele realmente é o primeiro cara 10º Dan não japonês, com toda a justiça do mundo, por tudo, ele abalou o judô mundial quando ele foi campeão olímpico dentro de Tóquio, ele abalou o judô mundial, ele mudou o mundo mais de uma vez, vencendo mundiais dos pesos pesados, assim, que a importância do peso pesado dentro do Japão é um negócio que cabe um podcast só falando sobre isso, o quanto eles consideram isso importante, tá? E as vitórias dele são muito significativas, além da parte técnica, além do desenvolvimento como representante do judô, o cara que propagou o judô no mundo. Mas a Holanda tem 2 10º dans, o Anton Gesink e o Jap Naulertsdaede, que eu tive que fazer uma pesquisa para saber quem era. Você sabe quem é o Jap? Eu sei que ele é um 10º Dan, eu não conheço o currículo dele, mas ele foi promovido pela Federação de Judô holandesa e não pela FIGE diretamente, né? Sim, foi pela Federação Holandesa. Mas é isso que eu tô falando um pouco. E eu não quero ficar criticando esse professor aí, porque eu não conheço. Talvez, assim, para aquela sociedade, para aquele grupo de pessoas, ele merecesse ser um 10º Dan. Mas ele é um 10º Dan local. Eu acho que não tem a grandiosidade. Eu vejo o Masao Shinohara como uma grandiosidade internacional. Pelo menos a nível de Américas, com toda certeza. Absolutamente. O Anton Gesink eu vejo a nível mundial, pela transformação de tudo que ele fez. Acho que tem situações interessantes, né? Por exemplo, a gente falou antes ali, tem pessoas que pelo seu caminho de vida acabam não alcançando esse 10º Dan, né? Tem pessoas que falecem antes de chegar a essa honra, né? Então, quer dizer, o Sensei Masao Shinohara nos deu o prazer de estar com a gente nesse plano aqui por muito tempo, né? Se ele tivesse falecido com 70 anos, ele não teria sido um 10º Dan. E eu faço a sustentação do argumento de que com 70 anos ele já teria competência para ser 10º Dan tranquilamente, né? Nós vemos, por exemplo, a Keiko Fukuda vai ser reconhecida somente primeiramente pela Federação Americana de Judô, né, no seu 10º Dan. Então, aí a gente entra num outro fator que eu acho que é importantíssimo a gente falar, não sei se a gente tem tempo para conversar sobre isso hoje, né? Daqui a pouco a gente estende para um outro episódio, né? Mas da relação da progressão das mulheres em termos de promoção, que foram limitadas, sim, por um processo de preconceito com a judoca feminina por muito tempo, inclusive dentro da Kodokan, principalmente da Kodokan, né? E isso é um reflexo da graduação da Keiko Fukuda, que é 9º Dan pela Kodokan, né? E vai ser 10º Dan somente em termos internacionais. Eu não sei ao certo, Galileu, se a promoção primeira acontece pela FIGE do Anton Gesink ou do Charles Palmer, tá? Mas são próximas ali. Além deles, tem o George Kerr, né? que é um britânico, o Franco Capelletti. Eu menciono porque essas são pessoas que ainda estão vivas, né? Sim. Então, mas, por exemplo, coube a Federação Francesa de Judô promover o Mikinosuke Kawaishi a 10º Dan. Quer dizer, um cara que é praticamente considerado o pai do judô europeu, né? Então, essa honra não é estendida ao pai do judô britânico, que também é o outro pai, vamos colocar assim, do judô europeu, Koizumi Gunji, né? Sim. Então, muitas pessoas não alcançam esse 10º Dan, mesmo sendo meritórios. Veja-se, por exemplo, a gente falou de hiato em promoções, né? Falando do final das promoções da Kodokan, né? O Sensei Sumiyuki Kotani, ele é promovido em 84 e morre em 91.
E entre 1991 e a promoção do Sensei Abe, do Sensei Daigo e do Sensei Osawa, correm-se 15 anos. O judô permanece sem ter um 10º dan da Kodokan por 15 anos. E aí, em 2006, pela primeira vez, 3 pessoas então são promovidas ao 10º dan no mesmo momento, né? E que, bem afortunadamente, são 3 pessoas que ainda estão, né, vivas hoje, produzindo dentro do judô. É importante essas colocações, Pavani, principalmente nesse. Eu não sei se foi o Charles Palmer, só para colocar para as pessoas quem é Charles Palmer. Ele é um dos mais importantes presidentes da FIGE, da história da FIGE. Tá? Ele dá uma popularidade muito, muito grande no judô, ele transforma um pouco a maneira que as pessoas enxergam o judô. Tá? Ele foi um judoca. Né? Não vou te falar que ele teve muito destaque, não, mas ele foi um judoca inglês, tá? Ele é inglês. E aí que tá, eu não sei de cor, eu poderia pesquisar aqui se o Charles Palmer foi primeiro do que o Anton Gesink, eu não sei. Mas aí que tá, é o que eu tava falando antes, o Gesink, ele é realmente esse nome de 10º dan. Talvez assim, quem que é o cara que, fora um japonês, que deveria ser 10º dan? Cara, o Anton Gesink é esse cara. Ele tá na frente da fila do pão com toda certeza. Sem dúvida. Por tudo. Ele é responsável pela internacionalização do judô de uma maneira fantástica. Quando ele ganha o campeonato mundial de judô, e muitas pessoas esquecem que isso aconteceu antes da Olimpíada, né? Todo mundo tem a surpresa de que ele tenha ganho a Olimpíada. Essa surpresa não é tão surpresa assim, ele era o atual campeão do mundo, né, dos pesos pesados. Então, claro, né, uma Olimpíada acontecendo dentro do Japão, a primeira Olimpíada, é uma vitória que marca, né, e indica ao mundo: nós também temos condições. Então, a popularização do judô que acontece ao redor do mundo, o judô naquele momento, sendo um pouco mais dramático na colocação, deixa de pertencer ao Japão em termos competitivos e passa a pertencer ao mundo. Então, essa contribuição que ele dá pelos feitos dele, e que não terminam aí, né? Ele passa a ser um dirigente de renome, ele passa a boa parte da vida contribuindo com o judô, né? Então eu acho que eu concordo plenamente contigo, se há um nome internacional para esse 10º dan, é o nome dele, né? Não, é dele a questão, assim, a origem da ideia do judogi de outras cores é dele. Bom, aí a gente chega num ponto que é fantástico, né? Porque existe um nome que deveria, por todos os motivos possíveis e imagináveis, ser um 10º dan, que é o Sensei Isao Okano. Tinha que ser, com toda certeza. Né? Ele tem todo o currículo que é exigido de um 10º dan. Todas as coisas mínimas que são exigidas de um 10º dan, o Sensei Isao Okano tem em vezes, né? Tem exponencialmente. E por causa da bendita foto, isso é o que se diz, isso é o que se sabe, daquela foto da revista em que aparece o Sensei Isao Okano com o judogi azul e o Anton Gesink com o judogi laranja avermelhado, né? Ele é congelado no 6º dan para o resto da vida, né? Então para mim é uma das grandes injustiças do judô mundial, né? Ele deveria ser o 10º dan ou no mínimo o 9º dan, né? Mas ele foi congelado no 6º dan e vai permanecer assim para sempre. O Okano é tão grande dentro da história das artes marciais que muito do que a gente pratica hoje no Brasil em Jiu-Jitsu vem do Okano. As pessoas não entendem, mas assim, o Gracie, para a TTT, muitos grandes mestres do Jiu-Jitsu dizem que o Jiu-Jitsu que a gente conhece hoje é do Okano. Tá? O Okano é um cara muito grande, a gente deveria falar. Eu pesquisei aqui enquanto isso, o Pavani, o Charles Palmer foi junto com... Ele foi no mesmo ano com o Anton Gesink. Ele foi na mesma remessa. Tá? E é o que eu falei, ele não é um lutador assim famoso, já venceu um campeonato europeu, por exemplo, mas assim, não tem resultados absolutamente relevantes. Teve esse histórico como presidente, né? Foi presidente da British Judo Association. Eu acho que é isso, né? Ele é falando do Charles Palmer, né? Ele é um cara que foi aluno, ele treinou na Kodokan, ele foi aluno do Trevor Leggett, ele foi aluno, ele foi um dos primeiros alunos dentro da Inglaterra a ter essa ascensão, né? Ele foi aluno direto do Koizumi,
Então ele tem uma carreira, assim, ele não é um atleta de renome, né? Mas essa condição dele como dirigente talvez seja extremamente importante, né? O judô sempre permite que as pessoas contribuam ao judô da melhor maneira que podem, né? Como atleta, como técnico, como árbitro, né? Sensei Abe, um dos únicos 3 décimos dan da Kodokan vivos hoje, tem talvez uma das suas grandes expressões dentro do judô como árbitro, né? Então são as vertentes que a gente pode contribuir ao crescimento do judô, né? E talvez a grande vertente do Charles Palmer seja como dirigente, né? Sim, sim. Por isso que essa coisa não pode ser tão fechada, tá? Eu acho que a gente falou um pouco da Keiko Fukuda e a gente vai ter que... A Keiko Fukuda vai caber um episódio só dela, provavelmente. Porque ali tem muita coisa pra gente falar. A gente tem que falar desses conceitos que você começou a abordar, que são essenciais. Existe o machismo do judô, é óbvio que existe, né? A gente está trabalhando para que ele diminua o máximo possível. Quem sabe que ele acabe em algum momento, seria o ideal. E é óbvio que as judocas sofreram, as judocas mulheres sofreram com esse processo. E o fato de alguém ter reconhecido a Keiko Fukuda como 10º dan já é uma grande vitória, ainda bem que isso aconteceu por alguém, né? Eu não sei nem se a Fiji já reconheceu a Keiko Fukuda como 10º dan, mas é aquilo, né? A Keiko Fukuda, nós tivemos para trazer ela aqui em Belo Horizonte para dar um curso. A gente estava alinhando para trazer isso em algum momento. E durante muitos anos a gente precisa entender que ela foi a última aluna viva do Jigoro Kano durante um longo tempo. Isso é fantástico. Uhum. E uma pessoa que ela não foi só isso, né? Uma pessoa que dedicou a sua vida inteira ao judô, com sacrifícios pessoais, né? Ela deixa de se casar, ela deixa de ter uma família para ser judoca. Olha que coisa triste, era isso que se demandava, né, de alguém que quisesse se tornar uma mestre de judô, né? Sim. Quer dizer, esse processo a gente vai conversar sem dúvida nenhuma não sei se em um episódio só para ela, mas falando do judô feminino sem dúvida nenhuma, né? Já estamos aqui, né, planejando e conversando com grandes convidadas, né, que podem falar isso com muito mais propriedade do que nós mesmos, né? Mas nós temos historicamente, por exemplo, em 1933 somente a primeira mulher promovida à faixa preta dentro do judô, né? Meu Deus do céu, são 50 anos depois da fundação da Kodokan, a primeira mulher Shodan, que é a Katsuko Kosaki, né? Para a gente ter uma noção, em 33 ela vai ser promovida a Shodan e 2 anos depois o Yamashita vai ser 10º dan, né? Então olha a diferença da relação de reconhecimento de graduações entre os homens e as mulheres, né? Aquele teto de vidro que existia, que não permitia que nenhuma mulher ascendesse ao 6º dan, né? A Kohakobi, né? Então isso vai ser quebrado pela Keiko Fukuda e a Masako Noritomi em 1972 somente, né? Antes de 72 não estava escrito isso em lugar nenhum, porque essas coisas não se escrevem, né? Mas era um regulamento de gaveta de que até 72 mulheres não poderiam ascender acima do 5º dan, né, gente? Então, assim, talvez um dos grandes defeitos da sociedade japonesa, que tem poucos, né, seja um machismo inerente, né, à constituição da sociedade deles. Isso faz parte da cultura japonesa e eles lutam muito contra isso hoje em dia, né? Mas isso, sem dúvida nenhuma, atingiu o judô. E só não atingiu o judô de uma maneira mais forte por causa do Jigoro Kano, né? Que traz, a gente sempre diz, talvez os grandes expoentes da família Kano em termos de judô tenham sido as mulheres da família Kano, né? As primeiras alunas de judô da história é a família do Jigoro Kano, a esposa, são as filhas, né? Então ele era um cara que pensava muito para frente nisso também, né? Mais uma para botar na conta dele, de uma pessoa com uma mente à frente do seu tempo. Quando nós conversarmos sobre esse episódio, que nós estamos dando várias palhinhas antes, né, Pavani, um ponto que vai ser interessante, que eu vou levantar para as nossas futuras convidadas, que a gente sabe que elas já aceitaram, inclusive, que nós vamos gravar em breve, é sobre um ponto que é curioso sobre a sociedade japonesa. Muito do machismo da sociedade japonesa vem com a era Meiji, com a Revolução Meiji. A sociedade japonesa era menos machista antes da Revolução Meiji. Olha que coisa maluca. Você tem relatos, por exemplo, de Samurai Koso,
Ou seja, mulheres samurais que exerciam o mesmo papel dos homens samurais. É uma sociedade menos machista antes, e ela se torna muito machista com a questão da Era Meiji. É muito curioso, porque a Era Meiji é visto como uma revolução que melhorou o Japão em várias inúmeras coisas. Nisso não. É no mínimo curioso. Não, sem dúvida nenhuma. Nos primórdios da sociedade japonesa, nós temos registros de imperatrizes. Né? Então, é muito curioso que a modernidade que ascendeu, que se colocou sobre o Japão praticamente no início do século XX, né, tenha trazido esse machismo para dentro. Mas esse é um processo contra o qual se luta de maneira muito forte, né? E dentro do judô também, o judô tem uma função muito importante nesse processo igualitário, e o movimento olímpico, que originalmente não reconhecia as mulheres, né? Talvez seja o pecado original do Barão de Coubertin. Hoje em dia, obviamente, como deveria ter sido desde o início, coloca as mulheres em condição de igualdade com os homens, né? Inclusive, por exemplo, em termos de paridade, né? Quando se propôs o campeonato por equipe de judô, né? E essa proposta só passou dentro da proposta de equipes mistas. E isso pode parecer pouco significativo, né? Mas antes da instituição do Campeonato Mundial por equipes mistas, a equipe da Geórgia, um grande expoente do judô, com grandes campeões no masculino, participava das Olimpíadas do Circuito Internacional simplesmente no masculino. A Geórgia não levava atletas femininos para as Olimpíadas. E depois da instituição do campeonato por equipe misto, a Geórgia passou a investir, então, no seu judô feminino, e nós já vemos hoje expoentes georgianos dominando algumas categorias ou se destacando em algumas categorias do circuito mundial. Né? Como um pequeno detalhe pode fazer muita diferença, né, na evolução de fatores sociais que são muito importantes. Muito importantes, e demos uma palhinha boa sobre esse assunto. Que bom que essas coisas estão acontecendo, inclusive, e porque eu acho que às vezes são igual você falou, nos pequenos detalhes que a gente consegue de fato mudar a sociedade de uma maneira melhor. Fico muito feliz por isso e espero que o pessoal tenha entendido bastante o que a gente tentou explicar sobre os 10º dans. Falamos, a conversa às vezes do judô não fica presa no assunto, né? Às vezes ela se vai para outros lugares. Hoje a gente ia falar só de 10º dan, mas falamos bastante de Shitenô, falamos um pouquinho sobre a questão do feminismo no judô, do machismo, né, no caso, né, que é o problema, na verdade é o machismo, não tem nada, esse é que é o problema no final das contas. Vamos falar mais sobre os 10º dans especificamente, tem muitos professores 10º dans importantes que nós não comentamos, tá? Então se você ficou com alguma dúvida, pode deixar lá no nosso Instagram, no Instagram do Sensei Pavani, @LuizPavani, pode deixar lá no @judotatame também, que a gente responde e a gente traz como pauta para os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Pavani, obrigado. Obrigado, Galileu. Mais uma vez um prazer estar aqui batendo esse papo contigo e com os nossos ouvintes. Pessoal, curtiu o que escutou aqui? Quer participar da conversa com a gente? Marca lá no Instagram, marca no Facebook, né? Faz o seu comentário, coloca uma foto do podcast, né? Com o logo do podcast lá, marca a gente. Vamos fazer isso da maneira mais interativa possível. A gente também quer poder escutar vocês, tá bom? Obrigado pela presença nesse nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira, sem ser a próxima na outra, a gente vai estar junto aí mais uma vez. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Judocast Brasil, quinzenalmente às sextas-feiras com vocês. Um grande abraço.